Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos dar uma introdução e semana que vem nós vamos entrar com tudo aí no capítulo de Neemias. Hoje nós vamos aprender algumas lições que Neemias nos ensinou. Neemias, ele nos ensina, a primeira lição que ele nos ensina a tomar a dor pelo próximo. Será que nós tomamos a dor pelo próximo? Será que nós, porque o fato de ele se entristecer não só pelo seu irmão que estava em Jerusalém, por causa do exílio babilônico, por causa do pecado, mas ele nos ensina a lição que devemos se compadecer do nosso próximo, né? Que se enquadra no mandamento do Senhor: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é se compadecer, isso é se doer pelo povo que pecou, mas Deus, através do Espírito Santo, veio sobre a vida de Neemias, e o próprio rei Artaxerxes viu no semblante do seu rosto o que faz com que você está triste. Por que, Neemias, você está triste? Então, Deus, ele atua de tal maneira que nós não conseguimos e não vamos compreender a vontade dele, que é perfeita e agradável. Nós vamos ler o capítulo 1 de Neemias. Glória a Deus. Hoje é uma breve introdução, mas a gente vai, como temos aí meia hora, nós vamos usar esse tempinho para tentar compreender, porque senão a gente não vai conseguir compreender as outras partes. Eu tive 3 estudos de Neemias com o pastor Paulo, um grande amigo meu, que ele criou um grupo de WhatsApp onde vários pastores, onde alguns pastores que eu conheci, que eu reencontrei depois de 10 anos, e esse estudo ele nos ensina muito. Todos encontraram? Amém. É que como a mídia, Deus, vamos orar, irmãos, para que Deus logo eu consiga ou mandar mais computador ou comprar outro para poder a gente ter uma melhora aí, porque não é fácil não, mas Deus é bom. Neemias capítulo 1. São apenas 11 versículos, que são o início de uma grande história que nos ensina e nos orienta a quebrar, a construir
o muro. O muro onde às vezes a gente... Esse muro representa uma brecha, né? Se você deixa uma brecha, o inimigo de nossas almas, que é o acusador, que é o que quer que a gente esteja no fundo do poço, mas Jesus veio para mudar essa história, né? O próprio Deus muda a história, porque nós somos sacerdócio santo. Vou ler aqui primeiro. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Está ali na tela, tá? Já consegui colocar. Que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e o que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me. Peraí, aqui é esse é eu. Vamos fazer igual a palavra oficial. E disseram-me os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, em outras traduções, aberto, e as suas portas queimada ao fogo. E sucedeu que ouvindo eu estas palavras, Assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, onde estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam os teus atentos, os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos prometido contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembrar-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vou transgredir e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo, o que resgataste, com uma grande força, com a tua força mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Senhor, meu Deus, curvem a cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui esta noite, Senhor, para aprender sobre a história de Neemias, Senhor. Que o Senhor venha nos
ensinar a compreender, a ter a dor do próximo, Senhor. Que o próximo, porque na tua palavra fala para que nós possamos amar ao próximo como a ti mesmo. Nos ensine a ter compaixão, Senhor, porque nos preocupamos tanto com os problemas desta terra e esquecemos do nosso semelhante. Fala conosco, Senhor, através deste culto de ensino, em nome de Jesus. Amém. Aqui está falando de um homem que era copeiro, de um homem que antes de um rei tomar, antes de um rei comer, ele tinha que fazer isso. Se alguém colocasse um veneno na comida ou numa bebida, quem morria era o copeiro Neemias. Então a função dele era muito importante, mas ele fazia isso com alegria. Ele não estava preocupado se ele ia morrer, se ele ia viver. Mas num belo dia ele se entristeceu, porque o seu irmão veio de Jerusalém e visitou ele. E falou o que estava acontecendo, por causa do exílio babilônico, por causa do pecado, por causa lá atrás, quando foi falado para não mostrar aquele tesouro, porque mostraste, o profeta disse que ia ser tomado pela Babilônia. Mas isso não importa, porque Deus, Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo de amanhã. Mas quando o seu povo, ou alguém do seu povo, se compadece, alguém do seu povo ora, jejua, pela causa que nem é dele, mas ele reconhece, pelo pecado de Adão, ele é um pecador como todos. Ele reconhece que a dor não só do seu irmão, da sua família, mas a dor do teu povo, que era o povo de Jerusalém, ele muda a história. Por isso, é a primeira lição que a gente deve aprender. Jamais desista do seu semelhante. Jamais desista daquele teu parente que para todo mundo diz que ele não vai mudar. Mas para Deus tudo é possível, para aquele que crê. Então nós vamos dar essa introdução. No livro de Neemias, os muros que nós precisamos, ele ensina que os muros que precisamos construir, que precisamos reedificar, brechas que precisamos fechar, espaço que precisamos renovar, experiências, e nós precisamos reconstruir na presença do nosso Deus. Como que vamos fazer isso? Neemias, todos os 13 capítulos nos dá lições maravilhosas que nós devemos refletir. A gente fica preocupado com tanta coisa, mas a gente não se preocupa em dobrar o nosso joelho e colocar a nossa causa diante daquele que pode resolver. Às vezes a gente conta os nossos problemas, assim como eu fiz também, como cada um de nós fazemos, contando para alguém que às vezes na nossa frente ele está se compadecendo, mas pelas costas ele está rindo. Por isso que a gente deve contar. Claro, a gente tem amigo mais chegado, aquele que realmente nos ama como irmãos, como servos. Eu não estou falando que na igreja tem, eu estou falando no mundo circular. E as pessoas, às vezes, por a gente ser idealista, por a gente ser inteligente da palavra de Deus, elas ficam zombando. Porque às vezes fala, o crente só está rindo diante de uma batalha, mas ele esquece que quem está cuidando é Jesus, que quem está protegendo é Jesus. Porque no próprio Salmo 91 ele fala que
que os próprios anjos ficam ao redor, e às vezes as pessoas zombam, mas quando vem o castigo, porque a palavra fala que nós não podemos ser amaldiçoados. Às vezes a gente come um alimento, por isso que fala para a gente pegar, orar, para que venha abençoar o alimento. Assim como Paulo pegou, foi colocar os gravetos ali, a serpente mordeu, e todos acharam que ele ia morrer, mas só que esqueceram que quem andava junto com ele era o próprio Jesus. Neemias é uma figura especial no Velho Testamento. Tem um livro por ele que fala da reconstrução dos muros, né? Depois, como eu falei, do exílio babilônico, momento especial na vida do povo de Deus, porque eles estão vivendo um cenário de destruição de Jerusalém. Havia sido arrasada a cidade, seus muros haviam sido queimados, destruídos. A cidade estava vivendo uma situação de calamidade. Estava como aí no nosso país vizinho, que o povo, a inflação estava lá em cima, que o povo saiu da cidade para vir para cá, para vir para vários países. É o que estava acontecendo. Não tinha comida. Você já imaginou você comer comida do chão, migalhas? Era o que o povo estava vivendo naquela época. E ele tinha uma função especial. Ele era aquele, como eu falei, que provava a comida antes do rei, que provava o vinho, que bebia água. Glória a Deus. Que se tivesse algum veneno, ele era o primeiro a morrer. Mas Deus, ele usa aquele momento para fazer algo, para mudar a história. Por que será que ele escolheu Neemias? Tanta gente, e ele escolheu Neemias. E hoje, trazendo para os dias de hoje, aquele que você não dá nada é aquele que o Senhor escolhe. Tanto para pregar o Evangelho, tanto para dar uma profecia que às vezes a gente não acredita, mas a profecia se cumpre. Existe ainda verdadeiros profetas. Eu não falo de profecias de coisas materiais, mas de coisas que Deus pode estar usando aquela pessoa, para você que está vendo na internet, para te livrar. E às vezes você não ouve e a morte te pega. Nesses 20 e poucos anos de Evangelho, eu tenho visto tanta coisa acontecer e muitos não têm nem dado ouvido. E muitas coisas ainda vão acontecer. Por amor do Evangelho, né? Como Jesus disse. Pelo amor do Evangelho, por ser uma pessoa de caráter, por ser uma pessoa reta, nós vamos incomodar aqueles que são injustos. E como que o Neemias abençoa a vida do seu povo? Ele vai trazer algumas lições especiais. E as palavras de Neemias, filho de Acalias, né? Como falou aqui no primeiro versículo, no mês de Quiseu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Que veio Anani, um dos seus irmãos, Anani, com H. Vem a Jerusalém para visitar o seu irmão na corte. Ele veio com alguns de Judá. Então lhe perguntou pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. E ali foi a dor que ele se compadeceu do teu povo. E aqui nós devemos aprender que a dor do próximo é a mesma nossa dor. E isso não pode ser só na igreja.
quando aconteceu a pandemia, o povo, ao invés de se unir, se tornaram piores. Igrejas foram fechadas, comércios foram fechados. Eu, como farmacêutico, fiz tanto teste de Covid que eu nunca vi na minha vida, tanto teste, e eu não peguei Covid. Porque você está exposto ao vírus. Mesmo você com todo o equipamento de IPI, que é o equipamento de proteção individual, você está exposto. Mas eu não peguei. Para honra e glória de Deus, não por mérito meu, que jamais eu vou ter algum mérito. Né? O desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas estão queimadas. Ou seja, se há uma brecha, a tomada, a estrupo, a tristeza. Às vezes as brechas da nossa vida, porque a gente não para pensar, mas tudo é o inimigo? Nem tudo é o inimigo, é as nossas escolhas. Por isso tem o livre-arbítrio, né? E aí, como uma tristeza gerou dentro deles, e sentou e chorou. E sabe do que ele fez? Ele lamentou, chorou, e ele começou a jejuar e a orar. O problema de nós, que nós só vamos fazer isso quando o problema é maior do que a gente pode suportar. Mas o crente tem que fazer isso constantemente. O próprio Paulo fala: orar sem cessar. Todos os dias nós devemos orar, ao levantar, ao dormir, ao sair, para pedir a proteção de Deus, para que Ele cuide de nós. Mas a gente não tem esse costume. E o Daniel, Neemias aqui, ó, ele, no versículo aqui, ó, vou aqui para o 4. E ouvindo eu essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Mesmo porque o jejum é para mortificar a carne, mas o rei não tinha essa noção. O rei não tinha essa experiência com Deus. Quem tinha era Neemias. E você lê no texto, fala que ele jejuou e orou. E em um determinado momento ele foi servir ao rei, e o rei viu a tristeza do teu coração e se compadeceu daquela tristeza. Claro que a Bíblia fala que a gente deve, o correto é jejuar em casa, porque a gente não tem que mostrar para ninguém que a gente está jejuando, né? E ele não estava bem, então o seu povo não estava bem, os seus irmãos não estavam bem, e rios outros que vieram estavam bem perto. O nosso Neemias ouviu a história, ele não estava pensando mais nele, mas dentro dele gerou uma tristeza, um lamento, que motivou a sua oração, o seu jejum, por causa da situação daqueles que estavam lá naquela condição. Às vezes, as situações estão correndo.
ao nosso redor e nós não nos tocamos por estas situações. Às vezes nós não sensibilizamos por pessoas no nosso meio, mesmo que estão passando uma dor de um sofrimento, uma angústia. Não estou falando nós aqui na igreja, muitas pessoas, eu estou falando em geral. Porque nós nos acostumamos com problemas dos outros, sendo problema dos outros e não problema nosso. Então o Neemias está nos ensinando que a gente deve se compadecer do próximo. Senão não está cumprindo o mandamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E quando Moisés foi lá falar com o Senhor, e o Senhor escreveu com seus próprios dedos ali, e depois a tábua quebrou, que eu vou entrar nessa parte. Nós não nos preocupamos se o problema é conosco, e se não é nosso ou da nossa família, então nós não nos preocupamos. Mas nem as minhas e nem as suas. Daqui tem uma lição. Ele ouve a respeito da nação do povo de Deus, ele se confunde no seu coração. Ele não foi uma coisa momentânea, foi, puxa, que pena que está acontecendo isso. Aquele irmão, ele sente e chora, ele se torna solidário com aquela situação que está acontecendo, e aquilo mexe com ele. Então ele faz um jejum que tem a função daquilo que ele acabava de ouvir. Então isso é uma grande lição para a nossa comunidade, que a gente aprenda a jejuar pelas situações que precisam ser vencidas, pelas situações que precisam ser superadas, pelas famílias que estão sofrendo, pelos pais, pelo país que de alguma maneira sofre, porque a Bíblia diz que a natureza geme e anseia por um dia de libertação. E quanto disso tem tocado no nosso coração, tem tocado no nosso sentimento de sermos solidários como Neemias foi, porque Neemias tinha que ajudar a Jerusalém. Faziam parte da sua vida, fazia parte do seu povo. Ele se compadeceu. Povo do meu povo e sangue do meu sangue, a gente da minha raça, do meu tempo e da minha experiência. Nós devemos levar a maneira como nós olhamos o mundo ao nosso redor. A própria palavra fala que nós devemos orar não só pela nossa nação, mas pelo mundo. Pelo mundo. Como nós olhamos o mundo ao nosso redor e como nós sensibilizamos com este mundo pós-moderno, cada qual estão subjetiva, a cada qual pensa tão em si que mesmo que às vezes nós nem nos damos conta do que o outro ao nosso redor está passando, um momento muito difícil. Bem, que poderia ser eu ou você no lugar dele. E bem que seria importante ter alguém orando por mim e eu estivesse numa situação de desespero, de desesperança. Então essa é a palavra que Neemias toca gente quando vê que ele foi um grande líder. Uma pessoa especial, não foi por acaso, porque ele tinha essa sensibilidade de senso de comprometimento. Ele fala com Deus sobre a situação daquelas pessoas, ele se sente responsável.
e ele se sente comprometido. Ele acha que aquilo tem a ver com o ai, o oi, e ele lamenta, e ele sentia, e ele chorava pelo povo que se compadecia, que se entristecia. Se a gente fizesse uma pergunta, qual a última vez que eu chorei em função de alguma vida, de alguma pessoa, de alguma situação, qual foi a última vez que eu e você jejuou por alguma causa importante que não fosse a minha própria? Dito, mas pela qual fui tocado e pela qual eu me senti responsável. Eu me senti comprometido. Então ele ora e ora o que ele faz. Passa, sim, por favor. Ele disse: o Senhor, Deus do céu, grande e terrível, grande e terrível, que guardas a aliança, a misericórdia para aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Nesse primeiro momento da oração, poder começa a orar. Ele vai falar a respeito de como ele via Deus e como você sabia que Deus tinha um comprometimento com o seu povo. Ele estava lembrando o Deus. Sei que suas terríveis, sei que o seu guarda a aliança que o Senhor fez conosco, sei que o Senhor Deus de misericórdia, um Deus de bondade, para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. No verso 6, para vocês acompanharem a oração de Neemias, pois atenta os teus ouvidos abertos para acudir a oração do teu servo, que hoje faço na tua presença de noite pelos filhos de Israel, seus servos, e faço confissão pelos seus pecados, dos filhos de Israel, os quais temos cometido a casa do meu pai, temos pecado. Então, o que ele fez? Ele se sente solidário com aquelas pessoas. Não é só por causa do sofrimento. Ele entende que aquilo é causado por um mal, do que não é só daquele povo, mas também comprometeu-se com o mesmo pecado que os seus pais e a sua nação estavam praticando. E ele diz: estou fazendo a oração por causa de todos e pelos pecados que nós praticamos, pelos desvios que nós fizemos. Ele não se excluiu daquela situação de penúria, ele incluiu naquilo como responsável por tudo que estava acontecendo. Foi por causa do pecado que o cativeiro babilônico aconteceu. E no verso seguinte, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Olha, e ele, ou seja, o próprio 2 Crônica 7,14 fala: quando o meu povo se humilhar e buscar a minha face, eu sararei a sua terra. E ele fez isso. E ele foi usado para mudar a história. Nós paramos aqui no versículo 7. Nós vamos continuar, porque tem bastante coisa para falar na próxima terça-feira, que nós vamos meditar no capítulo 2 e se der o 3. Nós vamos fazer nessas 7 terça-feiras. Hoje é uma introdução. A primeira introdução, que nós devemos se compadecer da dor do nosso próximo. É ajudar. Hoje o povo, o que o povo faz? Quando um irmão, uma irmã peca, ao invés de estender a mão e se compadecer, a pessoa pega e joga para o buraco. Ah, mas a pessoa matou, roubou e se converteu.
O próprio Senhor diz que Ele faz-nos nova criatura em Cristo Jesus. Porque se Ele morreu pelaquela cruz, é porque há oportunidade para mim e para você. E nós, como os irmãos, nessa primeira introdução, nós devemos se compadecer, nós devemos ajudar. Ah, mas o irmão errou. Não interessa se ele errou. O que importa é o daqui para frente, porque o que ficou atrás já se fez velho e se faz novas coisas em Cristo Jesus. Então, essa é a primeira parte da introdução. Hoje eu não ia falar muito, ia falar os versículos e comentar algumas coisas. E aí nós paramos no 1, versículo 7. E aí a gente vai continuar. Eu vou trazer coisas mais separadas que eu estou preparando essa semana toda. Hoje vou pegar, amanhã cedo eu já vou preparar mais alguma coisa, que a gente já chegar, a gente vai ter aí 40 a 50 minutos. Por isso que eu pedi hoje pouco tempo, porque a introdução é a primeira parte, se compadecer com a dor do próximo. Era isso que eu queria falar para vocês. Amém. E as palmas para Jesus. Eu convido o presbítero Soares para orar e dar as bênçãos apostólicas. Na quinta-feira é ele que vai ministrar a palavra, tá? Já tinha falado com ele? Já. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, vamos orar. Hoje foi a introdução aí do livro de Neemias, né?